Elaine e aos alunos que se dispuseram a passar os slides, porque eu estou sem luz em casa, então eu estou fazendo essa aula do celular, tá? Mas não importa, para mim o importante é poder estar aqui dialogando com vocês, né? E interagindo, né, com os colegas que trabalham com diferentes aportes sobre a temática imigração e refúgio. Eu fiz uma introdução com dados sobre refúgio no mundo que talvez seja dispensável, né? E eu também hoje quero falar um pouquinho sobre a área de português, língua de acolhimento, inclusive porque a minha fala foi pensada como uma introdução à aula do meu colega, o professor Leandro Diniz. Então, a gente combinou de modo a não repetir coisas e aí isso ficou faltando, né? Eu até postei uma aula, uma fala minha no evento Abralim ao vivo, e eu vou postar esse material de hoje também. Eu já dei essa aula no IEAT, mas as aulas nunca são iguais, né? E aí tem coisas que eu vou falar hoje que eu ainda não falei, que eu estava agora conversando sobre isso com a Ângela. Bom, tem os dados que são relevantes para nós, né? Saiu a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas, publicou um relatório em junho, no Dia do Refugiado, se não me engano é 20 de junho, que se chama Tendências Globais, né? O número de refugiados, de deslocados forçados no mundo subiu quase 10 milhões em uma década. 40% são crianças, né? No Brasil, eu tenho números da Organização Internacional do Trabalho, de que nós temos cerca de 860 mil refugiados, deslocados forçados, né? Bom, no caso, a maioria já é de venezuelanos, né? E esse é um fato muito comum, né? Que as pessoas se deslocam para um lugar seguro, além que seja um país vizinho, né? No caso da Venezuela, é o Brasil, né? Mas, pensando também em termos de pandemia, essas fronteiras estão fechadas, né? Então, a pandemia agravou essa situação, né? Inclusive com grave, né? Se nós pensarmos em termos de direitos humanos, com graves violações de direitos humanos, né? Eu faço parte, em função do nosso projeto de acolhimento linguístico dos Warau, em BH, eu tenho participado de alguns eventos sobre o tema e recebo informes, assim, e, assim, não é raro receber informes de que Waraus estão sendo deportados de volta para a Venezuela. Claro que a Defensoria Pública da União tem reagido, felizmente, né, para impedir essas deportações, né? Mas a gente tem conhecimento, inclusive, de deportações em que mais da metade das pessoas a serem deportadas são crianças, né? Ângela, pode passar o PDF? Então, eu vou falar, eu acho que é importante deixar claro o lugar de onde eu falo, né? Eu sou linguista, eu tenho uma formação em linguística teórica e descritiva e em linguística aplicada, né? Eu atuo nas duas áreas no pós-lim. Esse estudo se insere na área de linguística teórica e descritiva,
embora eu me vejo como uma linguista aplicada, porque talvez caiba aqui explicar que a linguística aplicada, no pós-Lean, ela lida, o enfoque é ensino de línguas estrangeiras, mas a linguística aplicada à área como um todo, ela engloba muito mais, não estou dizendo que ensino de línguas estrangeiras ou ensino de línguas é pouco, mas a linguística aplicada engloba estudos além do ensino de línguas, né? Inclusive, então existem diferentes visões, né? Para mim, esse estudo que eu vou apresentar aqui, ele também se insere na área de linguística aplicada, inclusive também pela metodologia que eu uso, tá? Então, mas assim, eu fiz um doutorado em metáfora, né, sobre a compreensão de enunciados metafóricos em língua estrangeira, e esse estudo ele se alinha com uma tendência atual nos estudos da metáfora, que é trabalhar com dados autênticos de língua em uso. Tá? E esses dados eles são resultado de estudos empíricos, né? Com base... os dados que eu vou apresentar aqui são, sobretudo, da Folha de São Paulo, mas nós fizemos também estudos no New York Times e num jornal alemão que se chama Frankfurter Allgemeine. Bom, pode passar, Ângelo, por favor. Eu trabalho com um conceito do Raymond Gibbs, que é o conceito de corporidade. Para nós, essa é uma teoria experiencialista, segundo a qual o significado é corporificado, ou seja, ele é motivado pelas nossas experiências corpóreas, como nós nos deslocamos no mundo, como nós interagimos com objetos, né? E isso se reflete na linguagem, né? Por exemplo, quando eu digo eu estou até aqui com você e eu ponho a mão na cabeça, isso pressupõe que o corpo é um container, que ele está cheio de líquidos, né? Lágrimas, sangue, que com a experiência de uma emoção forte, esses líquidos fervem e a gente pode explodir como uma panela de pressão, né? Então, quando nós experienciamos emoções como raiva, né, nós explodimos, né? Então, para essa concepção, que é uma concepção cognitiva do significado, né, o significado ele tem um forte componente corpóreo. Tá? Tem uma base piagetiana, né, embora eles não mencionem isso, mas isso fica bem evidente. Tá? Então, essa ideia de contenimento, eu vou falar mais adiante, ela aparece muito nos nossos dados, né? Então, de acordo com esse modelo, um postulado teórico, né? O significado, ele não é arbitrário, ele é motivado pelas nossas experiências corpóreas, como o corpo se desloca no mundo, né? Então, por exemplo, uma jornada, como a jornada do refúgio, ela segue um esquema de imagem que tem começo, meio e fim, assim como os relacionamentos também, né? Quando eu digo o nosso namoro não está chegando em lugar nenhum, ou o nosso casamento não está chegando em lugar nenhum, é melhor nós tomarmos caminhos distintos. Isso pressupõe que uma relação tem início, meio e fim como uma viagem, né? E que os amantes são os viajantes, que o destino final é a felicidade, né? Então, essa teoria pressupõe que a nossa compreensão de enunciados figurados
ela pressupõe esses mapeamentos metafóricos, né, que vão de um domínio geralmente mais concreto. Por exemplo, quando eu digo, eu não vou perder tempo com esse cara, isso pressupõe que eu estou conceitualizando uma relação em termos de dinheiro, né? E o tempo que eu invisto na relação, o tempo, que é um conceito abstrato, eu estou explicando a partir da minha experiência concreta com dinheiro, né? E os autores dessa, digamos, teoria, que seria a teoria da metáfora conceitual, eles postulam que o nosso pensamento ele é estruturado por metáforas, e que isso possibilita que, quando eu digo eu estou no meu limite, que todos saibam do que eu estou falando, né? Porque esses mapeamentos metafóricos, eles estruturariam, por hipótese, o nosso pensamento. Tá? Só fiz assim, em 5 minutos, tentar explicar para vocês poderem também entender os exemplos que eu vou apresentar a partir desse óculos, dessa perspectiva teórica, né? Também o Lakoff e Johnson, o Lakoff é um linguista, o Johnson, Mark Johnson, é um filósofo, né? Então eles fizeram esse inventário de metáforas que, por hipótese, estão no nosso cotidiano. Esse livro ele é usado em várias áreas, porque eles postulam que as metáforas não estão só na linguagem, mas elas estão em vários discursos, né? Como a gente, por exemplo, vê no discurso do Covid, né? Hoje eu ainda ouvi um médico explicando como é que o Covid entra no corpo, né? Ataca as células, que os ganchos, aqueles do Covid, que eles chamam de spikes em inglês, né? Que são como um preguinho, né? Que ele é como uma chave. Então, essa chave, a chave é uma metáfora de acesso, né? Então, ele explicando que essa chave abre a porta das nossas células para o Covid atacar as células do nosso corpo. Então, as metáforas também são muito utilizadas para ensinar, né? Então, ele estava falando na rádio, explicando, né? No discurso nós escrevemos um trabalho sobre as metáforas do Covid, né? Tem muitas metáforas para se explicar esses conceitos complexos, né? Bom, frames. Então, existem vários teóricos, né, que trabalham com esse conceito de frames, que a Ângela bem lembrou, em português se chama enquadramento, né? Então, que a construção do significado, um conceito que eu trago aqui é o do Rich, que vai trabalhar com frames discursivos, né, que a construção do significado não se baseia no significado em si, mas também no nosso conhecimento, que é estruturado em termos de frames, que vão permitir que o falante acesse determinadas estruturas da língua, né? Por exemplo, o conceito de terra e chão, né? Que eu dou o exemplo aqui de land, em inglês, em alemão é land, em inglês é land, e ground em inglês, né? Eu coloquei os conceitos em alemão, né? Então, land e ground, land é em relação à água, né? Então, a gente fala, né, tá na água ou tá na terra, e ground, que é o chão. Então, land é terra e ground é solo, né, em relação ao ar. Então, muda o frame, né? Ou são, digamos, facetas de
de um frame, né? Quando eu penso em praia, por exemplo, né? Eu vou pensar nesses conceitos. Bom, a metáfora eu já expliquei, porque, na verdade, essa ordem está invertida e o conceito de metáfora vem antes. Eu acho que a gente também tem que pensar um pouco na questão do uso da linguagem e da ideologia. E aqui eu já trago teóricos que vão trabalhar especificamente com o conceito de imigração e refúgio e com evidências da mídia, né? O Musso fez primeiro, ele fez a tese dele sobre o discurso nazista na Alemanha e depois ele ele dá aula na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, e aí ele trabalha muito com notícias sobre imigração nos jornais ingleses, tá? Eu também estudo sobre o Brexit. Ele trabalha com um conceito que nos anos 90 se ouviu muito na Europa, né? Nessa época eu estudava na Áustria, que é que a Europa é uma fortaleza. Então, por trás dessa ideia que a Europa é uma fortaleza, está a ideia de contenimento. E esse esquema de imagem que um país ou, por exemplo, o bloco União Europeia é como um container que tem muros, cercas e que é fechado para os imigrantes e refugiados que não pertencem a esse espaço. Quer dizer, não é que não pertencem, eles, pela nacionalidade, eles vêm de fora. Então, isso pressupõe que existe uma pressão para se entrar nesse território, né? De fora para dentro, por exemplo. Né? Então, a gente também tem que pensar que essas metáforas e metonímias, né, hipérboles, que elas são operacionalizadas com um propósito específico de guiar a opinião pública em determinada direção. Inclusive, os partidos de direita, por exemplo, agora, bom, a gente está, né, agora, por exemplo, com as eleições na França, né, ressurgem esses, né, são eleições tanto na França, Alemanha, Espanha menos, mas também que se fala na Inglaterra, se fala muito sobre a questão da imigração, né, é um tema presente, né, então, para fins políticos, vai se usar muito, então entra muito em jogo esse componente ideológico quando a imigração entra em debate. Bom, os frames de... Pode passar o slide, Ângela. Então, isso aqui, esse capítulo, quer dizer, um artigo que eu li, e aí eu sugeri que o Cássio e o Bruno traduzissem, e ele está em português, porque eu acho importante também refletir, eu estava falando com a Ângela no início da aula, sobre os frames de desumanização e humanização. Então, Montagut e Moragas e Fernandes, elas são da área de comunicação de uma universidade na Catalunha, e elas trabalham, então, a partir de uma perspectiva do jornalismo, elas fizeram um estudo em 3 jornais espanhóis, o El País, o La Vanguardia, que é um jornal catalão, e o Mundo, que é um jornal mais conservador, e elas analisaram que metáforas são utilizadas pelos jornais, tá? E aí elas classificaram em frames que elas chamam de frames de desumanização de imigrantes e refugiados e frames de humanização,
Então, elas consideram, isso não é novo, né? Outros autores, como Christopher Hart, que trabalha a partir de uma perspectiva da análise crítica do discurso, né? O próprio Van Dijk, também, que tem estudos sobre racismo, e que daí, ao falar de racismo, ele fala de grupos vulneráveis e fala daí dos imigrantes, né? Que existe essa polarização entre nós e eles. No caso, nós seriam os brancos descendentes de europeus e eles, os imigrantes. Opa, fechei aqui. Os imigrantes subsaarianos, árabes, né? E aí, claro, eles estão falando a partir de uma perspectiva do norte global, já que, para nós, muda um pouco isso. Claro que o racismo existe, né? Tem um evento que eu fui moderadora do LabTrab, que eu disponibilizei para vocês, em que alunos do Pró-Imigrantes, o projeto que eu coordeno, alunos haitianos, falam. Uma das primeiras coisas que eles falam é do racismo que eles sofrem no Brasil, em BH, né? Mas é geral, né? Que é uma coisa muito marcante para eles, né? Mas, assim, eu acho essa classificação que elas fazem do tipo de metáfora e o tipo de frame utilizado sendo um frame de desumanização, né? Então, elas colocam metáforas que desumanizam, metáforas de mercadoria, em que os imigrantes e refugiados são tratados, são conceitualizados na mídia como commodity, né? Então, eles são processados, eles são transportados, né, como se eles fossem objetos. Então, essa coisificação do refugiado imigrante, isso é desumano, né? Isso tira a dignidade do cidadão, né? Então, elas colocam nesses termos, eu acho que é uma outra maneira, é um outro tipo de análise, mas eu acho que tem muitos paralelos com o que a Ângela falou, né? Na discussão que ela fez. E aparecem muito metáforas, a gente vai ver em seguida nos dados, eu estou dando um pouquinho um spoiler, né? De desastre natural, tá? Então, se a gente pensar fluxo migratório, um tsunami de refugiados, uma avalanche de refugiados, são todas metáforas com acepção negativa, né? Então, primeiro, e o Christopher Hart chama atenção para isso, os refugiados são tratados como uma massa d'água, sem volição, né? Que eles são, assim, despejados na Europa, né? Como se fosse uma enxurrada de refugiados, né? Então, a gente achou esse tipo de dado na mídia, né? Apareceu... o meu grupo achou, por exemplo, no New York Times também metáforas como enxame de refugiados, né? Swarm. Né? Então, elas vão falar de metáforas de desumanização, que parecem ser maioria na mídia, e também, pode passar, Ângela, metáforas de humanização, tá? Em que os refugiados são tratados como sujeitos que empreendem a viagem, né? Essa jornada, né, do refúgio. Então, a Ângela falou disso, só que a partir de outro olhar teórico, né? Então, quando ela falou das imagens, né? Então, que imagens que mostram
que eles têm momentos felizes com a família, com o grupo mesmo. Tem uma, acho que jornalista brasileira que fez uma viagem pela África subsaariana e visitou um campo de refugiado enorme. Agora não sei se é no Senegal e tem muita gente de Gana, ou não sei se é na Nigéria, não lembro bem, mas é na África ocidental. É um campo de refugiado enorme. E ela mostrou imagens deles dançando. Então, né, eles não têm trabalho, eles passam o dia lá dentro. Então, as atividades que eles fazem, né, esse tipo de imagem, né, que passa uma imagem de vida normal, que as pessoas têm uma vida, né, nos abrigos, têm suas religiões, né, claro, tem a vida normal, comércio, né, elas têm comércio, às vezes, aquele outro campo grande, enorme, que tem no Quênia, que tem muita gente do Sudão, ou da Somália, agora não sei. Mas, e eles têm, então, negócio, tem a vendinha, né? Tem gente que cresceu ali, então mostram essas. A gente vê isso muito na BBC, né? Eu gosto muito de assistir um programa que se chama Inside Africa, e eles mostram, assim, de vez em quando tem matéria sobre refugiados na África, como eles estão empreendendo, claro, muito com apoio de organizações, né, ONGs que fomentam esse tipo de atividade e que mostram esse outro olhar, né? Então, acho que isso, eu vejo muito falta disso na mídia brasileira. Estou generalizando, generalizações não são boas nunca, né? Mas, assim, essa mostrar outras coisas do que a vida difícil, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco desse lugar, mas, por outro lado, eu não sei, eu acho que dá notícia também, né? Mostrar a vida, como as pessoas estão empreendendo, né? Enfim, é uma ideia para a gente discutir depois. Eu acho que eu vou passar. O próximo slide é do Van Dijk, que vai falar de discurso racista, mas eu já falei um pouquinho, acho que a gente agora vai adiante. Eu quero olhar mesmo são os dados com vocês. Pode passar, Ângela. Sim, e é importante pensar em 2019, que acho que foi a última vez que eu fui em evento presencial, eu falei num evento sobre metáfora e apresentei dados dessa pesquisa, e um colega meu húngaro falou: mas esse, na verdade, é o medo do outro, né? E sim, é o medo do outro que vai aparecer muito nos dados, né? O medo do refugiado e do imigrante é o medo do outro. E o Bruno, ele faz um estudo sobre isso, até se chama Marco Bruno, ele é do jornalismo também, ele faz sobre a imprensa italiana, como a imprensa italiana vai tratar o tema, e ele trata dessa questão do medo do outro. Pode passar, agora eu já fiz uma introdução, eu não estou cuidando do tempo, não, mas está tranquilo. Luciane, só uma questão. Eu acho que esse medo do outro, não sei, até discutindo aí, eu acho que tem a ver uma relação de mão dupla aí também, né? Ou seja, refugiado com medo do outro e também, ou seja, quem recebe cidade civil com medo do outro. Então, assim, é de, né, mão dupla aí, né? Vamos dizer, né? Não só unilateral, né? Mas bilateral, né? Nesse sentido, né? Sim. E pensando nisso, a gente tinha feito fizemos no quadro do Pró-Imigrantes um projeto para funcionar no Centro Cultural. Só que ele não pôde acontecer, né? Porque ele ia começar em abril de 2020, que era um projeto com brasileiros
e refugiados, que a gente ia fazer passeios pelo centro, conversa, fazer coisas junto. Era um projeto que eu fiz a proposta para o Centro Cultural, e também no Centro Cultural também ganhou um pessoal que ia fazer uma exposição sobre o muro na fronteira do México com os Estados Unidos, então a gente ia interagir. Esse projeto só vai poder acontecer agora quando a pandemia acabar, né? Mas ele está lá, a gente ganhou o edital para fazer, que eu acho importante. Tomara que aconteça, né? Aí eu vou Rápido. chamar vocês, vou avisar. Avisa. Estaremos lá, né, Ângela? Legal. Porque a gente pensou, até a gente reservou assim, sexta, final da tarde. Eu queria sábado, mas aí sábado não podia, né? Porque o centro já estava com restrições por falta de grana, né? Eu disse, não, então vamos fazer sexta, final do dia. A gente tenta conseguir assim um café, uns pão de queijo, para o pessoal vir. Uma ideia é também conversar, eles têm fazer amizade, né? Porque a gente não. Aproximação, exatamente, que é a coisa, o estranho, né? Dá medo, é o estranho, né? É o diferente, é o estranho, é o longe, né? E aí, ou seja, o aproximar, você familiariza, né, com o estranho, você, né, aproxima, e aí você conhece e vê que as coisas não são bem assim, como colocado na mídia, né, como colocado, né, de uma forma geral, generalizante também, né? Então, esses projetos existem em São Paulo, né? Algumas organizações já fazem, né? E existem que eu tenho conhecimento na Alemanha de cozinhar. Eu, na verdade, queria cozinhar, mas aí eles não têm cozinha para ceder. Queria alguma coisa que a gente pudesse ir para a cozinha, assim, né? E na Alemanha tem de cozinharem juntos, né? Para quebrar o. Mas, assim, sempre pensando que estamos na universidade numa bolha, em que as pessoas são abertas, né? São abertas, né? E geralmente vão receber bem. A ideia de colocar no centro é que também que as pessoas da universidade tragam pessoas de fora, né? Vamos ver se a gente consegue implementar. A pandemia precisa acabar, né? Bom, falando assim, só rapidamente, é que a gente usa uma ferramenta linguística, né? Então a gente vai fazer, para poder trabalhar com grande quantidade de dados, a gente usa uma ferramenta que se chama Anticonc, em que a gente consegue, então, entrar na folha, né? E com uma palavra-chave, buscar todas as matérias por mês, né? A gente fez isso por mês, todas as matérias com o tema, com aquela palavra-chave, que a gente chama de palavra coringa. Por exemplo, refug, com estrelinha, já vou mostrar para vocês, né? Então, essa aí a gente vai poder. Eu acho que a gente não colocou extrato aqui da ferramenta, seria interessante para vocês verem como funciona. Mas saem as listas daí com as frases, e aí o trabalho do linguista é fazer análise manual. Por exemplo, na palavra refúgio, refugiado, a gente olha 5 janelas antes e 5 janelas depois, e clicando na linha, a gente pode ver toda a frase, no caso de dúvida, ou se você quer ver o contexto, pode passar. Então, esse é um método de apoio que é da linguística aplicada. Tá? Bom, então, uma metáfora muito usada para se falar de refúgio e imigração é onda, né? Que pertence ao domínio experiencial de fenômenos naturais, né? Desastre natural, mas também pode se falar em água, né?
outra metáfora de guerra, né? Se fala em invasão, ofensiva. Vejam que aqui estão listadas só metáforas negativas. A gente coloca em caixa alta o que seriam as metáforas que estão no nosso pensamento e que vão motivar várias metáforas linguísticas que aparecem no discurso, no caso, o discurso da mídia, né? Então, mercadoria motiva cotas, distribuição, processo, desastre natural, avalanche, motiva avalanche de refugiados, enxame, né? Em português não se usa, mas em inglês se usa. É um uso novo, né? Ou uma expressão que eu vou mostrar para vocês, empossamento de refugiados, que eu achei horrível, que a gente ficou chocado, acho que foi o Cássio que achou nos dados, que é muito negativa, né, para falar dos refugiados em Roraima. Metáforas de crime, né, que mostram o refugiado como um criminoso. Então, se fala em centros de detenção, pessoas detidas, né? Então, essa metáfora do crime, né? Bom, vamos adiante. Agora, os exemplos. Eu orientei uma monografia, agora ela já até fez a dissertação, mas ela trabalhou de português, língua de acolhimento, a Catarina. Mas nessa monografia, ela identificou metáforas, né, onda de refugiados, mas também usos que eu não considero, eles são metafóricos, né, refugiados da cultura da comodidade, mas eles não estão falando de refugiados. Então, ela olhou esses outro tipo de metáfora, né? Não só se referindo ao grupo vulnerável de refugiados e imigrantes. Né? Então, a África produz refugiados. Eu vou passar esses 2 slides. Pode ir para os do New York Times, porque depois eu vou retomar a folha. Esse estudo nós fizemos, publicamos em 2019, das metáforas do New York Times, tá? Aparecem outros tipos de metáforas. Claro que muitas metáforas se repetem, porque as metáforas também das notícias no Brasil são metáforas, são textos de agências, né, da Reuters, mas a Folha tem textos dela sobre o tema também, né? Algumas metáforas vão se repetir. Gente, tem uma pessoa batendo aqui, eu espero que não no meu prédio, e eu sei que bem longe do meu apartamento, espero que vocês não estejam ouvindo. Eu peço desculpas. Então, refugiados tratados como mercadoria, né? É muito comum. Também aparece migração como uma força, como eu falei para vocês, né? Se fala em uma pressão migratória. Isso pressupõe, aqui se está falando da Europa, né? Que o continente é como um container. Então, essa ideia do contenimento, né? E de que existe uma pressão para dentro desse espaço físico. Também espaço metafórico, né? Quando a gente pensa na União, ela é física, mas ela também ela é como uma entidade, a União Europeia. Então a gente encontrou essas metáforas de força, né? Então, pressões dos refugiados, né? Ela pode ser literal, mas ela também ela é polissêmica, né? Esses dados do alemão eu não vou abordar aqui, mas aparecem as mesmas metáforas, no próximo slide. É um estudo que eu fiz com a Lívia Mello, no jornal semanal Die Zeit,
e também no jornal Frankfurter Allgemeine. Aparecem muitas metáforas semelhantes à do inglês e do português, né? Talvez porque estamos falando de línguas ocidentais, né? Talvez também em função das notícias de agência. Bom, pode ir adiante, né? Então, a gente queria comparar, né, as metáforas de imigração e refúgio e ver que frames metafóricos, né, vão surgir e descrever esse discurso, né? Então, as nossas questões, que é o próximo slide, são que frames foram empregados no jornal online Folha de São Paulo e quais suas implicações, que eu acho importante a gente pensar, né? Para que lado isso leva? Também é intenção, eu acho que muitas vezes não é intenção do jornalista, ele está só utilizando metáforas que já estão circulando, né? Afinal de contas, a Folha de São Paulo é um jornal que tem uma linha progressista, assim, eu não sei se isso é intencional. Tá? A metodologia eu já falei um pouquinho para vocês, a próxima slide, né? Então, nós vamos olhar para o domínio refúgio e MIG, mas a gente usa essas palavras coringa. E esse estudo nós temos, então, publicações já com dados de 2015, 2018, tá? Tanto do inglês como do português. Do português não está publicado. Isso é a próxima coisa que eu vou fazer assim que eu me afastar. Mas o trabalho já está pronto, é o trabalho que eu estou mostrando aqui. E temos também do alemão. Eu gostaria muito de fazer estudos com espanhol, só que eu preciso de alguém do espanhol, um bolsista que queira fazer um mestrando, né? Para a gente poder comparar, né? Por exemplo, um jornal chileno, jornais de países daqui da América do Sul, tem estudos feitos com jornais espanhóis, né? Que a gente vai comparar um pouquinho, mas seria interessante ter com jornais daqui da América do Sul, né? Usando essa mesma metodologia. Então, vocês têm as palavras coringas, né? E a gente vai, então, identificar as metáforas da amostra e agrupar em mapeamentos e frames metafóricos. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Pode passar, Ângela, até chegar no anticonc, tá? É assim, essa é uma extração de dados sobre o refúgio, tá? Então, vocês têm ali a palavra coringa em azul, e aí a linha que a gente chama de linha de concordância, tá? E aí a análise, ela é manual. Aí, no caso, a gente trabalha com um grupo de bolsistas, bolsistas com bolsa e bolsistas voluntários, porque é impossível analisar isso sozinho, e também os bolsistas são as pessoas que participaram das publicações também, né? Agora o Cássio vai fazer dissertação sobre o tema. Bom, agora falando um pouquinho dos resultados, alguma coisa eu já falei, né? Então, vocês têm aí, por exemplo, domínio guerra. Então, eu quero deixar claro para vocês que a análise que eu faço aqui é de domínio experiencial. Eu apontei outras possibilidades de análise, né? Por exemplo, esse frame de desumanização, mas eu não uso, ainda não estou usando na minha análise, tá? Isso é uma coisa que eu tenho pensado em fazer e também olhar para esse aspecto ideológico. Por isso, o diálogo com as colegas aqui também é importante, né? Eu estou atrás de literatura
para fazer um outro tipo de análise, manter essa, mas expandir, tá? Então, aqui no domínio guerra, né, vai aparecer ofensiva contra a imigração, né? Então, trata os imigrantes como invasores, né? Ameaça à segurança nacional, essa questão da ameaça também, né, os imigrantes como uma ameaça. Assim, não é fortemente metafórico, mas também não é puramente literal, né? Então, como eu já comentei com vocês, metáforas de fenômenos naturais aparecem muito, grandes ondas de migração, avalanche migratória. Pode passar ao próximo, né? Que é o que eu estava comentando já. Grandes ondas, avalanche migratória. Próximo. Epicentro, Texas com o México. Ó, o contexto daí, o contexto do... Mas aqui no Brasil se fala também, eu já vi Roraima como epicentro da imigração venezuelana no Brasil. Então, se usa essa metáfora de fenômenos naturais, né, no caso terremoto, que é negativa, né? O terremoto é uma coisa negativa. Mas vejam o exemplo 6, se fala em cidade santuário, onde isso tem muito na fronteira, não muito, mas tem na fronteira do México com os Estados Unidos, lugares que protegem os imigrantes, né? Existe um projeto de uma ONG que coloca água no caminho onde eles atravessam o deserto, né? Então, existem alguns projetos, inclusive cidades santuários para protegê-los, né? Na fronteira do México com os Estados Unidos. Então, é uma metáfora positiva, né? Retirada do cidade santuário, se fala muito para proteção de aves, né? Um santuário numa reserva, né? Outra metáfora também metáforas que eu considero com uma polaridade, nós falamos em linguística em termos de polaridade positiva, né? Então, se fala o primeiro pulso de migração humana para a América, né? Então, como se a imigração fosse um coração, né? Que pulsa, um corpo que pulsa, né? É positivo. Em 2018 foi o ano da Copa, tá? Então, tivemos também metáforas falando de imigração, que é o domínio alvo, né, que nós queremos falar, em termos de fenômeno natural, constelação de imigrantes. Então, se falou muito que equipes como a equipe francesa, equipe italiana, equipe inglesa, equipe alemã, tinham uma constelação de imigrantes que são nacionais, né? Como na Alemanha, os irmãos Boateng, né? Que são de Gana, mas de Berlim, né? Na verdade, eles são alemães, né? E no caso da França, o Mbappé, né? Então, isso são metáforas com polaridade positiva para falar de jogadores com origem de famílias migrantes, né? O próximo, por favor. Esse é o exemplo que falei para vocês, que esse é de um jornal de Boa Vista, tá, em Roraima, e que fala um empossamento de imigrantes em uma cidade como Pacaraima. Então, em vez de falar de agrupamento,
né? Reunião fala em empossamento, né? É uma palavra, eu considero negativo, porque uma poça é geralmente uma poça de água, de chuva, ela é de água suja, né? E, né, não, é uma metáfora, ela faz parte desse frame, né, desumanizador, né, que lança um olhar desumanizador sobre o imigrante, né, a meu ver. Pode passar, Ângela, por favor. Tá, as metáforas de refugiado como criminoso, elas são muito comuns, né? Então, crianças migrantes detidas, né, num centro de detenção, aparece bastante no discurso da mídia sobre migração. A própria palavra, eu estava falando com a Jane do campo de refugiado, né? Também, né, a gente pensa em campo de concentração, né? Então, usar esse termo campo de refugiado é muito forte, né? Hoje em dia se fala muito em abrigo, até para, né, tentar um pouco, acho, tirar esse estigma de um lugar que de fato parece um campo, né? Se vocês olham aquelas barracas assim alinhadas, né? Tem um pouco, lembra um pouco, né? Bom, também outra metáfora de dificuldade, né? Então, a gente fala de dificuldade em termos de peso, né? O contexto da pandemia está pesado, a situação está pesada, né? Então, aqui eles falam o peso que a imigração colocou na Itália, ou seja, uma mídia que fala dos aspectos negativos da imigração e não do que um imigrante agrega ao país, né? Ninguém fala como os imigrantes, principalmente africanos, são as pessoas que possibilitam que o preço do tomate e da passata na Itália seja baixo, porque eles vêm, trabalham em regime escravo nas plantações de tomate, né? Mas disso ninguém fala, como os imigrantes contribuem para a economia, né? Mas esse é um pensamento importante, né? No próximo exemplo, mais ideias de contenimento, né? Então, que referem o imigrante como uma massa que deve ser contida fora dos limites de um continente, né, de um país, então conter a imigração africana. Né? A luta da Europa para conter a imigração africana. E se fala, de vez em quando se fala em imigração descontrolada, né? Então, a Europa ergueu essas cercas, né? Da Grécia para acho que é Skopje, né? Para os Balcãs não se consegue passar mais, né? Mas se fala também, então, da imigração e do imigrante como uma massa descontrolada, né? São imagens e expressões que não favorecem que a opinião pública tenha uma imagem positiva do imigrante, né? Vê o imigrante como alguém que está transgredindo. Tensa chegada em massa de refugiados sírios. É o próximo. Aparecem muitas metáforas de contenimento, né? Então, tensa chegada, né, dessa massa nas bordas que seriam os limites da Europa.
Pode passar, eu acho que eu já estou falando há quase 1 hora. Os exemplos de mercadoria, né? Então, contrabandistas de imigrantes, né? Os coiotes. Agora eu já ouvi falar que tem coiote na fronteira do Brasil com a Venezuela também. Porque como está difícil, a fronteira está fechada, as pessoas têm usado o coiote para poder entrar, né? Não se perder. Então, contrabandistas de imigrantes, né? Como se imigrante fosse uma mercadoria que se pode contrabandear. E cotas, né? Eu já vi também processamento, tem várias metáforas, né? Crianças refugiadas distribuídas em pontos de acolher, estoque de imigrantes. Gente, é como se imigrante fosse uma mercadoria que se pode estocar, tira completamente a dignidade da pessoa, uma metáfora dessa. Também se fala de refúgio, pode passar, Ângela, em termos de arte, mas não é positivo, né? O drama dos refugiados, tragédia dos refugiados, nem o uso da metáfora de família, né, que é positivo. Então, pode passar para o próximo. A migração é a mãe de todos os problemas. Mãe aqui com o significado de origem, né? Mas vocês vejam como predomina o uso de metáforas com polaridade negativa. As metáforas do esporte, como é o caso do próximo slide, daí são referentes ao contexto da Copa do Mundo, né? E que aí se usa metáfora de futebol em vários contextos, falando da imigração, o poder boleiro da imigração, né? O time, a seleção que ganhou ser composta predominantemente por jogadores de origem migrante. Imigração como, na verdade, eu coloquei aqui força, mas não é força, é próximo, é como se fosse um membro, né, que pode ser cortado, como um braço, uma mão, né, que pode ser cortado e que se pode frear. Frear, sim, é força. O próximo slide, nós fizemos, então, uma sistematização, né, isso é importante, a gente constatou das metáforas do ano de 2018. Por que que nós escolhemos 2018? Teve motivos sociopolíticos, né? Foi o ano de uma perspectiva nossa aqui, Sul-Sul, um ano que teve alguns eventos na fronteira com a Venezuela e que tiveram ampla divulgação na mídia. Então, nós escolhemos o ano de 2018 para análise, e agora nós estamos fazendo 2019 e vamos fazer 2020 também por causa da pandemia, né? Mas vocês vejam como as metáforas de fenômenos naturais predominam, depois crise, depois mercadoria, guerra, contenimento e aí as outras. Acho que era isso. O outro estudo eu não vou falar, ele vai sair num capítulo de livro, é que nós olhamos um pouquinho para metáforas multimodais. Só para o pessoal ter ideia, pode mostrar um. Esse cartoon, ele é acho que de 2015, que foi... não, de 2018, mas essa fala foi de 2015, acho, que os refugiados são a escória do mundo. Talvez vocês lembrem que o nosso presidente falou na mídia. Foi amplamente divulgado.
E aí a gente analisou alguns cartoons, tanto brasileiros como com referência ao do Trump. Vou mostrar um do Trump também. Pode passar mais um. Esse é brasileiro, quero mostrar mais um. Esse, eu gosto muito desse cartoon, que ele se refere às eleições, à campanha eleitoral de 2015. Esses cartoons ganharam prêmios, tá? Como o Trump caçou o voto dos hispanos. Eles fizeram isso de novo nas eleições recentes, de caçar o voto hispano, que votava muito nos democratas, mas parece que teve uma mudança também, mas eles tiveram um apoio, né, tanto que os democratas ganharam, mas diminuiu, né, então, se não me engano, o Trump caçando o voto dos... então, o Trump simbolizado pelo tupete e os mexicanos hispanos pelo chapéu, né? Na fronteira em direção aos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um estudo que a gente fez, né? E esse estudo a gente continua, porque eu acho importante também ter os dados agora do ano de 2020, em função da pandemia, né? Teve o fechamento de fronteiras, então a gente vai olhar como isso tem sido tratado na mídia. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Ângela, por passar os slides. De nada, Luciane. Deixa eu parar de compartilhar aqui, então. Prontinho. Bom, e vamos abrir para perguntas. Deixa eu ver, tem alguém que postou alguma coisa no chat, não sei se eu consigo. Eu tenho medo de mexer no celular e acabar caindo. Deixa eu tentar voltar. Eu não estou vendo nada no chat aqui, não. Tinha a mão levantada da Luísa, mas que está um tempão. Acho que você falou no início, né, Luísa? Ou não? Você quer falar? Já falei. Obrigada, professora. Então tá, estou aberta para perguntas aqui. Quem quiser fazer comentários também, sugestões, já anotei as referências que a Ângela indicou aqui. Luciane, é uma pesquisa incrível, é extremamente motivador, eu acho que dialoga não só comigo, mas com todas nós, né, que já apresentamos, que já conversamos. Eu acho que olhar para as metáforas, olhar para as imagens, né, olhar para os signos que são utilizados de maneira geral para construir, né, toda uma sintaxe, uma gramática para falar sobre a migração é extremamente importante, porque não só vai mexer, né, com o imaginário, como também vai configurar e reconfigurar ideologias o tempo todo, e vai produzir também, né, um arsenal de linguagem para a gente poder nomear fenômenos, né, e a maneira como a gente nomeia está diretamente ligado à avaliação moral, aquilo que a gente falou no início, né, como é que nós avaliamos moralmente. E eu acho que as análises, os gráficos, né, a metodologia que você, seus alunos, né, e parceiros interlocutores aí utilizam é extremamente apropriada, né, eu não tenho, assim, nenhum tipo de crítica, né, só mais desejo de conversar. Eu achei extremamente interessante as charges, porque as charges, você tem a perspectiva não só da metáfora, mas do dialogismo bakhtiniano, né? Eu acho que tem uma dimensão aí do Bakhtin, que é essa polifonia que o multimodal traz, que é interessante porque o Bakhtin vai falar um pouco também da questão ideológica, né? Vai dizer que o signo é ideológico, mas eu acho que as várias camadas, né, de discursos que você pode produzir são extremamente importantes. Eu não sei se você está trabalhando com a ideia da polifonia, né, da intertextualidade, né, no Bakhtin, mas me veio aqui essa questão porque eu
tem um texto sobre charges e cartoons, que a gente analisa um pouco a construção da usina de Belo Monte, e como é que isso foi sendo tratado, né, na mídia, e eu acho que trazer as imagens, né, ao lado das palavras tem uma força gigantesca. Você vê, assim, o rosto dos alunos, quando você mostra ali a charge, como é que a gente já interage mais, né? Ali tinha uma personagem de desenho infantil que eu só sei, que é a Dora, né, de desenho animado, que eu só sei porque eu assisto. A Dora é eu não sei se é colombiana, né, mas ela é latino-americana, e vive na selva, e tem o primo que é o Diego e tal, então ali interagindo, né, com essa ideia do desenho animado. Então a possibilidade, né, de você trabalhar a intertextualidade e com isso atingir, né, uma discussão e reconfigurar o enquadramento, né, eu acho que a ideia de pensar que você traz para a gente é que o enquadramento é uma coisa movente. Durante muito tempo, né, os quadros de sentido foram associados a frames que vão imobilizar, né, imobilizar os sentidos, controlar os sentidos, né, porque o enquadramento é uma ferramenta biopolítica extremamente importante, né, a biopolítica que o Foucault vai dizer da necessidade de rotular os corpos coletivos, de controlá-los, né, de saber o seu próximo movimento. E os imigrantes, eles sobrevivem, eles se reconfiguram o tempo todo. Então, é a biopotência, né? É a vida na sua potência, no seu devir. Então, quanto mais recursos semânticos a gente tem, né, para produzir sentido, mais ele nos escapa. Então, essa ideia, né, de que o frame quer controlar, mas a Butler vai dizer que na mesma hora que você constrói a representação, constrói o enquadramento, ele já se dissolve, porque ele não consegue conter as dinâmicas, a fluidez, a multiplicidade, né, da criação linguageira, né? Então, assim, como um comentário geral, né, eu acho que vocês produzem um trabalho incrível, é fantástico, né, todo esse mapeamento. Eu acho que dá para fazer muitas pontes com muitos autores, com muitas referências, e eu acho também que a ideia, assim, de dialogar um pouco com essa ideia da multiplicidade, você falou no início, né, fala-se pouco das dimensões positivas, né, da sobrevivência e das reinvenções dos migrantes, né. A gente tem usado um termo que mostra um pouco essa fabulação do migrante para continuar existindo, que é a gambiarra. Então, tem uma colega sua lá da Letras, né, que é a Sabrina Seldmeier. A Sabrina escreveu um livro que chama Jacuba é Gambiarra, mas outros autores vão mostrar, assim, o poder da gambiarra, né? Então, a ideia de que a gambiarra está presente nos discursos, mas nas reinvenções cotidianas dos migrantes. Eu acho que a mídia mostra pouco, né? Mostra pouco a invenção, mostra pouco a experimentação, mostra pouco, assim, para usar um termo deleuziano, né? E do Deleuze e do Guattari, que é o devir minoritário. Né? Mostra pouco o devir minoritário e mostra mais e reforça mais as metáforas de controle, de contenção, de embarreiramento, que é o reforço, né, da biopolítica, e a biopolítica, ela faz par com o neocapitalismo, né, com o neoliberalismo, com o capitalismo contemporâneo. Então, você tem o reforço de uma ordem hierarquizante, né, de uma ideologia, e a metáfora do controle vai reforçar essa ideologia do universo no qual nós estamos, né. Já a biopotência, a gambiarra, o devir minoritário é uma outra gramática, inclusive para falar de uma movimentação política que não se quer falar, quer dizer, esse é o esquema da invisibilização do protagonismo, da emancipação, coloca-se, né, a emancipação como algo inalcançável. No entanto, os migrantes produzem processos emancipatórios o tempo todo, né. É interessante também, né, em algum momento, contrapor os discursos que eles mesmos produzem com esse discurso midiático, né, que é algo que eu tento fazer também. Eles produzem muita coisa, então, a gente falou, né, até foi uma pergunta que eu fiz para o Leandro, olhar o Facebook, as comunidades que existem digitalmente, mas também as produções que eles fazem, produções de imagens, produções de texto. Eu tenho uma banca essa semana de um mestrando do Haiti, e que ele produz esses mapas, né, essas cartografias de textos e elaborações imagéticas de imigrantes. E aí essa contraposição também é interessante, né?
Mas, enfim, já falei demais, né? Queria escutar também os alunos e as reações, mas te parabenizar, viu, Luciana? E dizer, claro, né, que eu estou louca para a gente produzir alguma coisa em conjunto. Claro, Isso inclui a Elaine também, Elaine. sim. Eu só quero dizer, assim, não vou falar mais nada, que esse trabalho não teria sido possível sem a minha equipe, né? Ele é um trabalho de equipe, é um grupo que assim, bem preparado, que fez parte já há 5 anos dessa pesquisa, que é a Catarina Pfister, o Cássio, a Yasmin, o Igor um pouco também, mas é um grupo que a gente está aberto para interessados, assim, porque a gente não tem como fazer a Lívia, né? Agora a Lívia e o Cássio vão cuidar da vida, vão fazer as dissertações deles, mas são muitos dados para analisar, né? Então, tá bom? Eu também quero ouvir se alguém tem comentários. Eu tenho, deixa eu falar rapidinho. E uma pergunta, curiosidade. Primeiro, parabenizar, e eu concordo, falo, né, as palavras da Ângela e as minhas, tá? Faço as palavras da Ângela as minhas, né? Tudo. E assim, adorei, foi uma aula, gente, eu tô adorando exatamente assistir essas aulas, um aprendizado, assim, adorei saber sobre, né, a teoria da corporeidade, conceitos, né, esses conceitos que você traz aqui, desse enquadramento dos frames, das metáforas de desumanização, humanização, então, assim, são termos, né, que a gente não utiliza muito, e que coisa que você fica assim, não, muito interessante e tal, assim, adorei, né, e obrigada pela aula, né, e tal. E concordo com a Ângela, com a metodologia hiper adequada e tal, né? A gente chama muito, né, esse termo que você falou do anti-count, né, que esse instrumento que vocês utilizam, a gente faz muito big data, né, e tal, de coletar as informações e tal, que é exatamente, é muito rico e tal, e dá, né, exatamente um montante de dados, né, para a gente poder trabalhar e lidar com isso. Mas eu fiquei curiosa, Luciano, para saber, na hora que você deu esses resultados, adorei, né, ver os gráficos aí no final e tal, e aí eu fiquei me perguntando se vocês avançaram um pouco no sentido, por exemplo, de ver, igual, por exemplo, você escolhi o ano de 2008, mas, por exemplo, se vocês já fizeram ou estão pensando, ou vão fazer meio que uma análise mais longitudinal também para ver as tendências, as mudanças de tendência, e também um pouco separando, porque essas metáforas de desumanização e humanização tem muito a ver com o que a gente já falou também antes, você falou aqui dos imigrantes desejáveis e indesejáveis, ou seja, o que são os imigrantes do norte e do sul. E aí essas metáforas, né, de guerra ou de isso e tal, tem a ver muito com, por exemplo, na hora que você fala de guerra e tal, vai ter muito a ver com algum tipo de imigrante. Os desastres a natureza, por exemplo, tem muito a ver com os desastres naturais, tal, tem a ver com outro tipo, né, com alguma nacionalidade, né, origem étnica nacional e tal. Então, tentar mapear um pouco, né, essas metáforas a partir desses grupos também, não só ao longo do tempo, que aí tem uma questão, né, temporal, contextual também, política, econômica, né, vamos dizer assim, e outra com a questão étnica nacional. Eu fiquei me perguntando assim, né, se você, né, se vocês chegaram a fazer, se tem algum resultado, que é curiosidade. Não, longe Parabéns para você e para toda a sua equipe, né? Obrigada. Longitudinal, não. Mas seria interessante a gente pensar. Sim. Não, pois é, exatamente. Fazer uma análise de tendência, né? Ver qual é a tendência, as mudanças permanecem, se mantém, né? Ou seja, essas metáforas se mudam, e aí também a ver com o grupo, né? Ao longo do tempo e com os grupos, né? Que estão entrando, os grupos que estão falando, acho que tem, né, tudo a ver, né? Não, por isso que a gente está pensando também em fazer na sequência, porque nós apresentamos para vocês dados de 2015 naquele evento lá que a gente fez na Fale. Agora a gente tem dados de 2018, mas tem um buraco aí, né?
Aí 18, aí agora a gente já está fazendo de 2019, e num outro projeto de extensão, que é sobre a plataforma Covid, Refúgio e Sistema Prisional, que é um projeto que eu tenho com a Carolina que coordena, eu me associei. A gente quer, mas a gente não, a gente primeiro está fazendo a plataforma, analisar as notícias de 2020. Mas a gente vai fazer o ano inteiro. No grupo, nós queremos fazer o ano inteiro de 2020, porque o ano de 2020 ele trouxe uma mudança, né? Une o tema refúgio, imigração e Covid, né? Então tem e acho que isso muda as metáforas, eu acho. Mas a gente não sabe ainda, pode ser que tenha menos notícia também sobre o tema, né? Não sei. Mas, sim, podemos pensar, né, num estudo longitudinal. Mas teria que pensar mesmo como fazer isso, né? A gente não é um tipo de análise que análise de tendência. É novo para mim. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar daí para pensar, porque a gente não, eu nunca vi. Uma coisa que eu queria destacar, assim, que eu acho relevante, é que esse estudo ele é o único do meu conhecimento, ele é o único feito com dados de um jornal brasileiro. Não tem. Tanto que a Moragas e Montagu refere o estudo de 2015 que nós fizemos, elas citaram no artigo delas, porque eu não achei nada com dados da América do Sul. Não achei. A partir dessa perspectiva. Pois é, aí trazer isso, né, é importantíssimo. E se você faz uma longitudinal de tendência, né, não, muito bom. Acho que é um salto enorme, né? Seria interessante ter um doutorando trabalhando nisso, né? Assim, comigo, né? Se você conseguir, né, um aluno, né, um doutorando e tal, não, né? É uma mão na roda, ajuda bastante, ou seja, que seja até o projeto, né? Ou seja, incentivar alguém a entrar aí, gente. Exatamente, aí é um excelente projeto. Obrigada. Gente, dúvidas também, coisas que vocês queiram perguntar? Professora, durante a sua aula hoje, né, e as aulas da professora Ângela, professora Elaine, eu fiquei pensando muito de uma fala, uma vez que eu escutei da professora Helena Camargos, que ela fala sobre a questão do acolhimento e como que a palavra acolhimento acabou sendo banalizada, né, como uma coisa que fosse fácil. Mas como, na verdade, ela é muito espinhosa, às vezes, porque ela expõe algumas ideologias que a gente internaliza, né, através da mídia e ao longo da vida, que a gente nem sabe que a gente tem, né? Então, a importância também que a gente precisa, até falei um pouco disso na aula da professora Ângela também, de quando a gente vai ver alguma representação, alguma notícia, de ligar aquele sinal de alerta, né, o sinal amarelo, para poder ver como que essas pequenas palavrinhas, elas estão imbricadas no discurso e ajudam a propagar essas ideias, essas ideologias que a gente tem, né? Sim, sim, porque a Helena trabalha com acolhimento, né? Na missão, né? Ela trabalhou na missão, né, da paz. Exatamente. Então, é um trabalho constante, né, da gente desconstruir essas ideias que estão tão imbricadas no discurso e que a gente nem percebe que estão aí. Não tem como eu afirmar que esses usos são intencionais, né, dos jornalistas. Eu acho até que não, nesse caso da Folha de São Paulo.
mas eu não tenho como afirmar. Eu acho que as pessoas acabam reproduzindo o mesmo uso de metáforas negativas, sem pensar o que eu estou fazendo com isso, com esses usos. Exatamente. Na comunicação, Luciane, a gente usa uma noção de circulação, né? Então, com o passar do tempo, determinadas imagens ou determinadas palavras, elas vão sendo reproduzidas porque aderem mais ao imaginário coletivo. Então, no caso da imigração, é isso, né? Por exemplo, determinadas postagens de imagens, tem uma professora que seguiu aquela imagem, né, do menininho Alan Kurd, né, que é encontrado na praia. Então, ela seguiu essa imagem e as várias apropriações feitas dessa imagem, né? Como é que essa imagem, mesmo depois de ter sido veiculada, ela ficou anos e anos, e inclusive ainda hoje ela é reiterada, ela é veiculada, porque as imagens elas vão se transformando, né, de representações em símbolos de alguma coisa, né? Então, essa transformação de um termo ou de uma imagem em algo que até desvincula do contexto em que ela surgiu, ela vai ser relembrada e reapropriada e utilizada a partir do momento em que você fala sobre determinados acontecimentos, né? Então, são imagens ou termos que acabam ficando descontextualizados, mas que são associados a determinados imaginários ou a determinadas ideologias e que são reiteradamente reproduzidos. Por exemplo, quando se fala em pobreza no Brasil, aquela imagem, né, de banco de imagens da família na porta da casa, os menininhos barrigudinhos, a mulher de lenço na cabeça, muito lembrando lá o Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Então, eu tenho imagens de pessoas em situação de empobrecimento, que às vezes foram feitas, assim, no início dos anos 2000, em que em 2020 está lá a imagem do banco de dados de novo. Então, assim, a gente trabalha em termos também da temporalidade dessas metáforas e dessas imagens, né? Para dizer aí de um descolamento do seu contexto de origem, mas também de uma associação a determinadas questões que dizem, né, do imaginário e da ideologia, né? Acho que é muito interessante essa pergunta da Luísa, né, e a sua resposta. E a questão do modal aí, né, da moda, por isso que acho que assim, a análise longitudinal aí de tendência, acho que vai ser muito rica, muito interessante, né, e tal. Você já tem de 2005, exatamente agora 2018, 2019, então dá para fazer aí. 5 anos. No mínimo 5 anos aí. 5 anos já dá para fazer uma análise legal. Não, isso se faz. Tem alguns estudos diacrônicos de metáfora, mas eu teria que olhar, mas não é o tipo de análise que tu está propondo. Acho interessante também assim ver o tipo de metodologia, porque aí isso é um trabalho transdisciplinar, né? Porque, né, tu olha com outro olhar, né? A gente não estou dizendo que o trabalho é um colega nosso português da Universidade de Braga, ele trabalha muito com análises diacrônicas de, por exemplo, metáforas de futebol. Tem um estudo dele, metáforas de moda. Aí ele olha como essas metáforas são usadas diacronicamente. Mas eu acho interessante também, eu vou querer conversar contigo para ver isso, porque isso é pesquisa transdisciplinar, né? Junta... Não, exatamente. Vamos, né, Ângela, Luciano, né? Que é muito legal, muito legal. Eu animo muitíssimo. É um projeto, assim, para um tempo, né? Por isso que eu pensei, um doutorando seria ideal, um projeto que vai... Isso, exatamente. Mas é interessante. Então, vamos Muitas pensar. ideias, muitas ideias. Ideia. Legal, gostei.
Eu trabalhei com dados quantitativos na minha tese, depois não, mudei um pouco, comecei a fazer análise, eu faço um tipo de análise do discurso, né, de linha inglesa, né, a gente trabalhou num projeto sobre violência urbana, e aí eu fui mudando. E quando você tem muitos dados, assim, é muito importante. Eu tenho um artigo que eu escrevi, né, com um outro coautor, a gente fez uma análise do discurso, de todos os discursos do Lula e do Fernando Henrique durante 16 anos, sobre a política internacional, ou seja, quando eles saíam do país, né, para outro, ou seja, né, como diplomacia, né, vamos dizer assim, ou quando recebia algum diplomata, ou presidente, ou, né, primeiro-ministro, ou seja, então era todo o discurso, todos os discursos que tinha no Itamaraty. A gente coletou exatamente, né, os dados do Itamaraty, todos os discursos, e fizemos a análise disso. E era muito interessante, porque na hora que eu falei também você analisar por grupos étnicos, era muito importante, porque na hora que a gente olhava, por exemplo, os continentes, essa coisa, a gente olhou, por exemplo, a questão da segurança nacional, guerra, crise, tinha a ver quando se falava, por exemplo, com os países da África, com os países do Oriente Médio e tal. Então, quando recebia governo desses países, os temas que abordavam, né, tinha a ver com isso. Na hora que você falava em pobreza, você falava em economia, né, as coisas ligadas a isso, era muito América do Sul, África e às vezes também economia, né, com Estados Unidos, né, América do Norte, parará. Então a gente fez, né, toda uma análise quantitativa né, de conteúdo daqueles discursos, né, e tentando olhar pela política internacional estabelecida pelo Lula e pelo Fernando Henrique. E a gente conseguiu ver as diferenças entre o Lula, o que se falava e se conversava quando o Lula estava conversando com esses continentes e o que o Fernando Henrique falava quando estava falando. Então, ou seja, a gente fez análise longitudinal e também comparativa no sentido do governo Lula e do governo Fernando Henrique. Então, por isso, talvez interessante o longitudinal você pegar e esses grupos, exatamente, os grupos que estão entrando numa coisa quando estava o boom, por exemplo, de haitianos e sírios. Diferente, ou muda, será que muda ou não, com a entrada agora dos venezuelanos, entendeu? Então, assim, os discursos é o mesmo, é outro, né? São outras metáforas, as metáforas são as mesmas, ou seja, mais no sentido da natureza, mais no sentido de guerra, que você já até fez um trabalho maravilhoso, eu achei assim, né? Como que você pegou, né, e tal. Então, assim, analisar isso ao longo do tempo, você consegue perceber essas, né, tendências, essas mudanças ou manutenções, né, e tal, e trazer, né, o que a Ângela, né, acabou de falar, essa questão, como é que fala? Algumas coisas que já são, como diz, como é que eu diria? Ai, a Ângela usou uma palavra, Ângela, eu esqueci aqui. Fala aí, Ângela, me ajuda aí. Já estabelecidas, né? Coisas e outras a gente cristalizadas, isso, exatamente. Cristalizadas. Isso. Então, Olha assim, só. eu acho que você pegar, assim, sabe? Acho que 5 anos é o mínimo, assim, né? A partir de 5 anos dá para trabalhar. Então, 5 anos dá. E aí a gente pegar esses períodos, esses grupos, analisar assim, nossa, dá um trabalho mara. Só, eu não acho que tenha muita. A gente nunca olhou, né, Cássio? Pensando se tem muita diferença nas metáforas entre os diferentes grupos de imigrantes, mas também a gente, né, Cássio? A gente nunca. Não, dessa forma não. A gente sempre olhou assim para um jornal comparando com outro, como foi o caso do New York Times e a Folha que eu fiz, né, diferentes anos, mas dessa forma ainda não. Que é interessante isso também, que provavelmente é isso. Uma coisa é o discurso na hora que você fala do norte global entrando no Brasil, ou seja, né, altamente qualificada, primeiro mundo, era outra coisa você falar, né, da imigração sul-sul, né, e tal. Então, também acho que vai ter diferenças aí, né. Me dá Vilela. Tu fez com um colega, eu vou olhar o teu... Elaine Meire Vilela e Pedro Robson Neiva, chama... Deixa eu lembrar o nome aqui, que eu não lembro não, gente. Mas eu olho no teu Lattes, qual é o ano? Isso. Peraí, só um minuto que eu vou... Vocês ouviram o raio?
caiu um trovão, raio. Não ouvi, não. Sim, eu moro aqui no Castelo, tá chovendo horrores também. Chama, ó, temas Tô e escutando regiões as das trovoadas. políticas externas do Lula e Fernando Henrique. Comparação do discurso dos dois presidentes. Eu vou mandar aqui e mando o link dele aqui, já passa aqui. Ah, que legal. É Vilela e qual é o outro autor? Neiva, Pedro Neiva. Neiva. Neiva, isso. Chat. Temas e regiões. Estou mandando o link dele aí. Ah, tá. Eu não sei se eu consigo pegar aqui. Anunciei, lá tá. Chama Temas e Regiões nas Políticas Externas de Lula e Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique. Comparação do discurso dos dois presidentes. Eu consegui, eu acho, pegar. Que legal. Cássio, tu pega aí, depois a gente troca figurinha. Pronto. Não, mas eu mandei para o Cássio aqui. Pronto. Tá, vou ler. E aí Obrigada. a gente fez exatamente essa análise longitudinal, no caso nós foram 16 anos, né, da tendência e como que muda, né, a partir dos governos. Nossa, muito dado, né, para analisar, mas é que vocês fazem... Tá. Roberta. Mas igual você falou, né? Não, desculpa, pode falar. Fala, Elaine. Não, que você falou, né, exatamente, que são muitos e tal dados, então assim, os 5 anos é totalmente possível, entendeu? Coletar tudo isso, fazer análise de tudo. Roberta. Boa tarde. Obrigada, Luciane, pela apresentação. Eu queria fazer um comentário. Essa semana eu estava nos estabelecidos outsiders, né, do Norbert Elias, e relacionando um pouco com a aula de hoje, sobre o quanto que a palavra, né, porque ele fala que a palavra ele é uma das estratégias onde você atribui um grupo considerado outsider, para, por exemplo, quando você atribui a migrantes essa questão da segurança nacional na invasão, essas palavras, e de que modo isso contribui para a identidade das pessoas. Eu fiquei pensando em palavras, né, bem de determinados grupos, e pensando na lógica do Elias, relacionado a quem, né? Relacionado a quem é uma invasão? Da onde que vem isso? Relacionado a quem são outros termos? E como que isso se alta a imagem dos migrantes, e quando isso se altera, por exemplo, eu vou reivindicar que não é invasão. Se altera essas mudanças dos termos, ele fala um pouco dessa balança de poder, de quem é o estabelecido, né, e de quem é o outsider. E que eu acho que já vem né, por exemplo, manuais de jornalismo com termos para tratar de imigrantes, refugiados, que estabelecidos nos últimos anos. Era só esse comentário mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu acho que pensar também, acho que a gente tem que pensar sempre as matérias da Folha, escritas por jornalistas, matéria local, né? Escrita pelos jornalistas, que tem metáforas, trazem um outro, né? Tem um outro contexto, né? Por isso que eu acho que seria muito interessante ter alguém do espanhol fazendo análise das metáforas. Eu cheguei a buscar, mas aí depois que, por exemplo, no Chile, né, a situação é outra. A realidade dos imigrantes haitianos lá é outra. Não é muito diferente, mas é diferente. Então, o contexto local, ele
vai mudar. Eu nem sei se tem metáforas, mas deve ter, porque as metáforas estão em toda parte, e imagino, né? Imagino que tenha, né? Então, eu falo no Chile, mas outros países também, Colômbia, né? Que tem um número enorme de refugiados venezuelanos, né? A Jenny diz que eles não são refugiados, que eles são retornados, porque são muitos colombianos que foram para a Venezuela desde os anos 50, mas, enfim, eles são considerados venezuelanos, só que eles não têm direitos, né? Agora a Colômbia deu uma... regularizou, deu Anistia? Ela deu um status de residente, né? Eles podem se regularizar, Foi agora, recente. Gente, mais algum comentário? A Yasmin está aí também, que também participou, principalmente do estudo com o New York Times, né? O achado de Swarm foi dela, né? Que está numa publicação nossa que saiu em 2019. Oi, tô aqui. Eu também acho que a gente pode... Vocês têm alguma dúvida quanto ao trabalho? A nossa combinação, se não tiver mais perguntas, né, a nossa combinação é que vocês tragam a ideia do trabalho a semana que vem. Eu já não me lembro mais o que a gente combinou, Elaine e Ângela. Mas eu coloquei no Moodle, porque a vida anda tão tumultuada que eu coloco tudo no Moodle para vocês e para mim também. Na dúvida, eu vou lá e olho. A Luísa tinha dúvida também, né? Então, a ideia é que vocês façam um trabalho. Eu me lembro que eu anotei 10 pessoas que já tinham ideias para o seu trabalho final. Acho que o que ficou combinado é na próxima, né? Dia 18, a apresentação, não é isso? Isso. Ou não? Estou errado. Sobre o tema. Isso. Sobre o tema. De vocês apresentarem, escolher algo sobre o tema e fazerem uma apresentação curta, assim. Vocês têm a opção de fazer em grupo, aí muitos falaram que, não, prefiro fazer sozinho, e daí na hora eu contei, tinham 10 pessoas, só que eu não sei onde que eu coloquei o papel, vou ter que achar aqui. Ou não, né? Daí na hora vocês falam, eu anotei tudo, mas eu não sei. Vocês escolhem um tema e fazem uma breve apresentação oral e a gente comenta, né? A gente abriu, quem quiser fazer um vídeo, mas a maioria acho que vai fazer apresentação oral, pelo que eu percebi, né? E aí a gente vai avaliar, certo? É isso, né, Elaine? Com referências, podem fazer assim uns 2, 3 slides. Nosso aluno peludo. E ficou alguma dúvida, Luiz? Peraí. Não, então tá certo. Eu acho que era isso, né? Tá bom? Certo? Então tá. Acho que é isso. Beijos. Essa aula a gente vai postar no canal. O Cássio vai postar e eu mando o link para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, beijo.
Tchau, até a próxima. Tchau, beijos. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau.